Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Júnior, eu sou professor de informática aqui no Estou Preparado e hoje nós estamos juntos, nesta reta final para você que vem se preparando para o concurso da Prefeitura de Ibirajuba, né? Uma cidade aí que eu tenho alguns conhecidos, alguns colegas aí de formação, em nível superior, enfim. Espero que você esteja animado, que você esteja realmente disposto, a embarcar aqui nesse momento de revisão, na parte de informática, que apresenta aí, um conteúdo programático bem objetivo, que dá com certeza para você chegar muito bem em sua prova e conquistar a sua sonhada vaga para o cargo de guarda civil municipal, tá? Então, a Guarda Municipal de Ibirajuba, está aí por meio do Instituto IGEDUC, organizando e disponibilizando algumas vagas para esta profissão que é tão importante, tá? Essa profissão aí de guarda civil municipal. E eu já estive aí, no seu lugar de concurseiro, de pessoa que está se preparando para guarda civil municipal. Deu certo em minha vida, lá na cidade de Maragogi, em Alagoas. Inclusive, por meio da própria plataforma Estou Preparado, à época, estava na condição de estudante, de aluno, deu certo e com você não vai ser diferente, tá? Se prepare, preste atenção aqui nas dicas que nós iremos apresentar, para a banca e Geduc e com certeza você, vai obter êxito, vai ser bem sucedido em seu intento, em sua preparação. Vamos lá, sem mais delongas, vamos ao nosso edital, Aqui em nosso edital, a banca ela foi bem mais objetiva do que costuma ser, Uma vez que ela apresenta apenas 3 tópicos, tá? 3 tópicos bem tranquilos aqui. Primeiro, segurança da informação e na internet. E quando a gente fala em segurança da informação, você vai lembrar aí dos princípios da segurança da informação, tá? A saber, disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Cada um desses princípios vão garantir aqui propriedades, características da segurança da informação. E nós também não podemos esquecer que este conhecimento em segurança da informação, ele também vai envolver o conhecimento a respeito das ameaças digitais, a saber, ataques cibernéticos, que são ataques realizados por pessoas, obviamente, e que estes ataques eles podem ser realizados tanto diretamente pelo atacante, como também por meio de pragas virtuais, por meio de softwares maliciosos, por meio de malwares, beleza? Então, cada malware ele vai receber um nome de acordo com a prática delituosa digital que ele foi desenvolvido, que ele foi criado ali para fazer, ok? Então é importante que você também conheça isso. A banca costuma cobrar também coisas mais intuitivas, aquilo que você deve ou não deve fazer no exercício do seu cargo. Então, esteja munido disso. Já dentro aqui do Microsoft Word, a banca costuma cobrar funções, mas conceitos, tá? Não vai ter lá uma imagem para você identificar um ícone ou até mesmo uma função como acontece, em outras bancas, tá? É uma banca que ela vai mais para a questão conceitual. O mesmo se aplica também ao Excel. Porém, dentro do Excel, a banca também costuma cobrar, além dessas funções, além dos conceitos, dos elementos que compõem o Excel, a banca também costuma cobrar a resolução de algumas fórmulas, de alguns cálculos. E com calma, com atenção, você desenvolve todos, beleza? Principalmente a função soma, a ideia de referência envolvendo uma referência contínua, uma interseção ou até mesmo uma referência aleatória, tá? Então a banca costuma cobrar esse tipo de informação. Então eu selecionei aqui algumas questões que conseguem de forma pontual apresentar mais ou menos
qual vai ser, né, o comportamento da banca na sua prova, beleza? Então, vamos lá, agora sim, né, a nossa primeiríssima questão. E aqui, em nossa primeiríssima questão, nós temos o seguinte, olha só. Implementar medidas de segurança cibernética no ambiente do serviço público demanda a adoção de estratégias proativas de monitoramento da rede, a implementação de controles de acesso baseados em princípios de least privilege e a aplicação de técnicas avançadas de criptografia para a proteção de dados sensíveis, visando a mitigação de ameaças cibernéticas e a garantia da integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações institucionais, em conformidade com as normas e regulamentações vigentes. Bom, gente, esta questão aqui, ela traz uma visão geral, né, a respeito da segurança da informação. E o que seria a segurança da informação? Seria o conjunto de ferramentas, de práticas, de conceitos, tá? Inclusive de hardwares que garantem aqui a salvaguarda dos dados e o correto funcionamento de um determinado sistema. A questão aqui ela apresenta alguns princípios, como o princípio da integridade, o princípio da confidencialidade e o princípio da disponibilidade, que são os princípios base da segurança da informação. São os três princípios que não podem faltar. A integridade vai garantir que a informação ela permanece conforme a original, criada lá, né, pelo autor, tá? Então, ela permanece da mesma forma que foi enviada a um sistema ou a uma pessoa. A confidencialidade garante que as informações elas só vão ser acessadas pelas pessoas devidamente autorizadas. Ou seja, a comunicação ela vai ser confidencial entre as pessoas devidamente autorizadas, tá bom? O princípio da disponibilidade já discute uma outra característica, né? Um outro modo de ver a segurança da informação. Por quê? Discute-se aqui dentro da disponibilidade a necessidade da informação estar disponível para todos, tá bom? Então, o princípio da disponibilidade, confidencialidade, integridade são os três principais aqui, tá? Da segurança da informação. Mas não temos somente esses, tá? Temos o princípio da disponibilidade, da integridade, da confidencialidade, da autenticidade e do não repúdio, tá? Mas os três bases são esses realmente. Portanto, o gabarito aqui da questão é certo, tá certo? Verdadeiro, ok? Vamos agora à nossa segunda questão, que nos diz o seguinte, olha só. A integridade, como um dos pilares da segurança da informação, assegura que os dados mantenham suas características originais. Isto é, não sofram alterações indevidas. Ações como controle de versões e backups frequentes são fundamentais para manter a integridade dos dados. E, gente, isso aqui é o quê? É verdadeiro, tá certo? Isso aqui é certo. Isso aqui está correto. O princípio da integridade garante que as informações elas estarão íntegras. Vou tentar desenhar aqui. Imagine que nós temos o ponto A e o ponto B, computador ou PC1 e PC2. Então, temos um canal de comunicação, né? Seria aí a própria internet. E eu envio o dado. Então, o dado ele vai vir aqui, ó, sendo compartilhado em rede. E durante todo esse processo, o princípio da integridade, ele garante que se uma pessoa aqui, uma terceira pessoa, tentar interceptar e adulterar o conteúdo dessa comunicação, o princípio da integridade garante que a informação ela não foi violada. Se a informação for violada, aí o próprio sistema ele vai indicar que a informação não está
em conformidade com a que foi enviada originalmente, tá bom? Existe um código que a gente chama de código ou função, que é a função hash. Essa função hash vai ser um resumo, né, do que precisa chegar ao destinatário, beleza? Então a função hash ela vai garantir a integridade dos dados. Vamos lá, vamos adiante. E você, gente, que está aqui nos acompanhando agora, né, ao vivo, deixa aqui, né, de qual lugar você fala, para que as pessoas te conheçam, tá? Para que as pessoas saibam aqui que você é um concurseiro disciplinado, como nosso querido Isaqueu diz, tá? Deixem aqui qual é a experiência que vocês estão tendo, se preparando para essa banca, qual a sua opinião sobre a banca Instituto IGEDUC, tá? Que é uma banca, né, que tem ganhado aí muito espaço realizando, né, os principais concursos aqui de nossa região, né, em Pernambuco, tá bom? Então vamos lá agora a mais uma questão. Há um detalhe, né, sobre as questões que eu selecionei. Praticamente todas foram aplicadas no ano de 2024, tá bom? Para trabalharmos aqui, né, com o que há de mais atual. Beleza? Então vamos lá, mais uma questão de segurança da informação que nos diz o seguinte: a confidencialidade é um dos pilares da segurança da informação, que nos diz que as informações ficam nos sistemas para serem usadas, considerando que existem pessoas autorizadas para isso. E, gente, vejam só, estamos falando do princípio da confidencialidade, tá bom? Portanto, este item aqui, ele só pode ser falso, tá bom? Por que ele é falso? Porque, apesar de estarmos descrevendo um princípio da segurança da informação, neste caso aqui, não é o princípio da confidencialidade, mas na verdade seria o princípio da disponibilidade. Então, no princípio da disponibilidade, sim, né? Nós poderíamos dizer que a informação ela estará disponível pelo tempo necessário para as pessoas devidamente autorizadas. Mas o princípio da confidencialidade não garante isso. O que ele vai garantir é o sigilo, é o segredo dos dados, é o segredo das informações. Tudo bem? Vamos lá. Agora a questão de número 4, né? Cobrado no concurso da Guarda de Arco Verde. A questão nos diz o seguinte: ó, atualizar regularmente o sistema operacional e os aplicativos é uma prática recomendada para fortalecer a segurança dos computadores contra vírus e outros tipos de malwares. Ó, vírus e outros tipos de malwares, beleza? Aqui, né, nós temos um item verdadeiro, tá bom? Um item verdadeiro. Gente, nós temos os programas de computadores. Dentro dessa classe de programas, nós vamos ter uma bem específica, que é o que a gente chama de malware, beleza? Malware ou software malicioso, ou software malicioso, ok? Malware ou software malicioso, bacana? Então, aqui dentro dessa classificação envolvendo malware, nós vamos ter uma que é a mais famosa, que é a ideia do vírus. O vírus ele vai ser um software malicioso que sempre vai precisar de um software hospedeiro. Ele não existe sem um software hospedeiro, sem um programa que vai servir como o hospedeiro para esse programa atacante e dependente como o vírus. O vírus ele depende do usuário e depende de um outro programa, ok? E nós temos outros tipos, né? Outros tipos de malwares que não são vírus. A saber, né? Nós vamos ter aqui a ideia do worm, vamos ter o bot, vamos ter o cavalo de Troia, vamos ter, além do cavalo de Troia, o spyware, vamos ter também o
ransom. Ransomware. E todos esses exemplos aqui são os mais cobrados em prova. O worm vai ser um software malicioso que se espalha em rede. Ele é autônomo, isso significa que ele não precisa de um outro programa, que ele não precisa de um usuário. Inclusive, não precisa nem de um computador, tá? Ele se espalha em rede para você ver o potencial, né, deste software malicioso. O bot ele vai ter essas mesmas propriedades que o worm, mas vai ter um plus. Qual é o plus? Ele consegue controlar uma horda de computadores, criar ali uma rede de computadores infectados pelo próprio software malicioso, tá? Que é o bot. O cavalo de Troia ele vai ser um software malicioso muito parecido com um vírus, no sentido de precisar vir anexado a um programa que esconde, né, a real função do cavalo de Troia. O cavalo de Troia ele vem como um presente, assim como ocorre na história, e esconde funcionalidades, né? Esconde a sua real intenção, que é abrir brechas no sistema, permitir que alguém controle o sistema operacional de um determinado usuário. O spyware, ele, como o próprio nome já diz, né, ele é um software espião. Existem subclassificações de spyware, conforme autores, conforme também bancas de concurso público. Não é o perfil da banca de Eduque cobrar subclassificações de softwares maliciosos. Geralmente, eles cobram de forma mais genérica, tá bom? Estamos fazendo aqui essa revisão, porque se de repente a banca cobra, você já está com certeza preparado. O ransomware. O ransomware ele vai ser um software malicioso que vai capturar os dados de um determinado computador, vai criptografar estes dados no próprio computador, né, com uma chave que somente o atacante conhece. Depois vai excluir os arquivos originais, vai entrar em contato com a vítima e vai solicitar um resgate. Se você for ver a tradução de ransom, é justamente o que? Resgate. Então note que esses nomes, né, os nomes dados aos softwares maliciosos dizem muito sobre a sua prática delitiva, tá bom? Então é isso, vamos avançar para mais uma questãozinha. Agora, né, dentro aqui da nossa questão de número 5, que nos diz o seguinte, olha só. O uso de criptografia de ponta a ponta garante que todas as comunicações sejam 100% seguras e impossíveis de serem interceptadas, mesmo por hackers altamente experientes, tornando qualquer tipo de ataque cibernético ineficaz contra essas comunicações. Gente, vamos lá. Uma coisa é eu garantir que estaremos utilizando criptografia. O que é que a criptografia ela garante? Ela garante a confidencialidade dos dados, das informações, das comunicações. Significa que se uma pessoa tentar escutar, sondar ou até mesmo acessar os dados de uma determinada comunicação, significa que esta pessoa em específico ela não conseguirá, tá? Uma vez que estamos utilizando aqui uma tecnologia que impede esse tipo de ação. Porém, eu não posso dizer, né, que estaremos aí totalmente seguros, tá? Não há nada 100% seguro na internet, tá? Não há absolutamente nada 100% seguro. Principalmente quando ele diz aqui, ó, que estaremos protegidos contra qualquer tipo de ataque cibernético. E não é bem assim, tá bom? Isso significa que se você usa criptografia, você não vai ser infectado por malware, você não vai ser infectado por nenhum outro tipo de praga, você não vai cair em um phishing, né, que é um ataque ali de clonar uma aplicação. Então veja só, o erro da questão é afirmar que estaremos 100% seguros, né, independentemente do tipo de ataque cibernético, tá bom? Claro, em relação à interceptação, o que é que a gente fala em criptografia de ponta a ponta? Significa que João e Maria
usando por exemplo, o WhatsApp, estarão aqui totalmente seguros, com a comunicação totalmente criptografada, de forma que A, que é João, vai conversar com B, que é Maria, de forma 100% criptografada, de ponta a ponta. Isso significa também que o próprio WhatsApp ele não consegue acessar as conversas, tá bom? Não consegue acessar as conversas. As conversas serão códigos, serão informações armazenadas aqui no servidor do WhatsApp, ok? Mas que nem o próprio WhatsApp consegue acessar, tá? Por isso que há a ideia de comunicação criptografada e 100% segura nesse sentido. Agora, dizer que esse tipo de ferramenta de tecnologia vai impedir qualquer outro tipo de ataque já é uma extrapolação da tecnologia, ok? Tudo bem? Então, esse item é o quê? É falso, gente. Agora, a questão de número 6. A questão de número 6 nos diz o seguinte: na segurança da internet, para servidores públicos, é aceitável clicar em links suspeitos ou abrir anexos de e-mails de remetentes desconhecidos, pois os sistemas de segurança do governo são capazes de identificar e neutralizar possíveis ameaças cibernéticas. Gente, isso aqui é o quê? É falso, né? É horroroso, é feio demais, tá? Como assim os servidores públicos podem clicar em qualquer link suspeito ou abrir qualquer anexo de e-mails? Não. Toda prática, toda ação do servidor público, de um funcionário que seja, precisa ser aí, né, baseado, pautado, orientado pelos cuidados. Eu não posso clicar em qualquer link. Eu primeiro tenho que ler, eu tenho que ver o caminho daquele link, eu tenho que ter muito cuidado, porque às vezes alguns ataques cibernéticos para roubar senha, para acessar um determinado sistema, se utilizam justamente disso. Uma pessoa clica e a partir daquele clique ali, né, já perdeu um sistema, já perdeu o próprio acesso a uma conta, né, já pode estar ali submetido a um tipo de ataque específico, tá bom? A ideia também de verificar quem é o remetente de uma determinada mensagem antes de acessar, antes de baixar um anexo de e-mail. Veja que isso é tão perigoso que até no próprio WhatsApp, quando você recebe atualmente um PDF, né, ou um próprio PDF que você envia para alguém, o WhatsApp já alerta, né, que você tome cuidado, né, ao abrir esse tipo de arquivo, porque de fato ele pode ter ali, né, um tipo de mal, um tipo de ameaça, tá bom? Vamos agora à nossa questão de número 7. E a questão de número 7 nos diz o seguinte: a conscientização e capacitação dos usuários do serviço público em relação às boas práticas de segurança da informação, tais como a criação de senhas robustas, a identificação de phishing e outras formas de engenharia social, e a utilização de redes seguras, são fundamentais para fortalecer a defesa cibernética da organização. Promover uma cultura de segurança digital e prevenir incidentes de segurança que possam comprometer a operacionalidade e a reputação do serviço público perante os cidadãos e demais partes interessadas. Gente, essa questão é o que? É linda, né? É maravilhosa, tá certo? De fato, e isto aqui é importante, é necessário, né, para que haja segurança da informação dentro do serviço público, beleza? A questão, ela fala sobre algumas coisas, ó. As boas práticas de segurança da informação, que a gente já havia conversado em uma questão anterior. Aí ela cita a criação de senhas robustas, e aqui vocês precisam conhecer quais são as dicas para a criação de uma senha robusta, né? Ali, no mínimo 8 caracteres, oscilar ou misturar, né, dentro da senha
entre letras minúsculas e maiúsculas, usando caracteres especiais, utilizar números, evitar colocar a data de aniversário, evitar colocar o seu próprio nome ou até mesmo uma data muito importante que outras pessoas conheçam, tá? Evitar usar nome de filho, data de aniversário de filho, tudo bem? Então vejam, aqui na criação de senha é importante que você tome todos esses cuidados. Aí temos a identificação de phishing. Quando a gente fala em phishing ou farming, são justamente aplicações clone, muito semelhantes lá às originais. Você vai entrar, por exemplo, no site, né? E o site ele vai ter uma letrinha, duas letrinhas, diferentes do site oficial. E quase sempre esses phishings, que são páginas falsas, tanto de e-mail quanto de sites, vão se utilizar, obviamente, de um site confiável, de uma empresa renomada. Site da Coca-Cola, site do Bradesco, site da Caixa, Correios, site aqui do Estou Preparado, né? Poderia acontecer, entendem? Então, quando eu falo em engenharia social, aqui no outro ponto da questão, a gente está falando justamente sobre um engano através das redes de computadores, tá? Engenharia social é a ideia de ser criativo, de ser ali realmente alguém que consegue enganar o outro. Se aproxima, se passa por um namoradinho, uma namoradinha, um amigo virtual, começa ali a obter dados sobre a sua vida, né? E por meio da confiança que vai tendo, pode ter acesso a uma informação sensível e causar ali um grande dano, né? À sua vida profissional e pessoal, tá bom? Beleza? Hoje nós temos, né, diversos tipos aí de engenharia social, beleza? Vamos avançar. Agora aqui em nossa questão de número 8, temos o seguinte: para garantir a segurança na internet para servidores públicos, é recomendado compartilhar senhas de acesso a sistemas e dados confidenciais entre os membros da equipe, facilitando assim o acesso rápido e eficiente às informações necessárias. Gente, apesar de parecer correto, isso aqui é o que? É errado, tá? Isso aqui é falso. Ó, eu não vou compartilhar senhas de acesso a sistemas ou outros dados confidenciais com os membros da equipe, não. Ó, imagine, eu tenho um membro, vamos lá, eu tenho o usuário um, tenho o usuário 2 e tenho o usuário 3. São três usuários. Imagine se os três têm a mesma senha. Eu não vou conseguir identificar de repente, né, quem errou, quem fez com que um determinado dado fosse alterado, né, ou até mesmo a ideia de vazar também para fora da organização. Então, o indicado é que existe uma senha para cada determinado usuário, beleza? E compartilhar essa senha, ainda que seja dentro da própria empresa, não é recomendado, obviamente, né? Questão agora de número 9. Saindo agora, né, gente, um pouquinho das questões de segurança da informação e indo ao nosso aplicativo, que é o Word, tá? Vamos fazer aqui um passeio pelo seu edital. Como são 3 pontos, nós conseguiremos, com certeza, fazer isso, tá certo? Então vamos lá, ó. Questão de número 9. É possível copiar apenas a formatação de um texto para outro local de texto do documento. No Word, selecione o texto com a formatação desejada, vá para a página inicial e no grupo Área de Transferência, clique na ferramenta Pincel de Formatação. Em seguida, selecione o texto de destino e aplique a formatação. Veja, agora dentro do Word, seguindo o que eu já havia conversado com vocês há alguns minutos, o examinador vai apresentar algo prático, tá? Dentro do Word.
Veja que estamos diante do pincel de formatação. Os examinadores gostam de apresentar uma casca de banana. Dizem que o pincel de formatação vai copiar apenas a cor, né, ou vai ser utilizado para pintar ali, né, para desenhar alguma coisa, tá? Mas não. O conceito apresentado pela questão é um conceito que verdadeiro, tá certo? Inclusive, me permitam abrir aqui o Word para mostrar isso na prática para vocês. Pronto, deixa eu colocar aqui, né, o Word. Perfeito. Deixa eu aumentar a visualização. Deixa eu criar aqui um texto com algumas páginas, né? Deixa eu ver. Pronto. Um texto enorme, né? Vou clicar aqui. Ok. Olha só, gente. Eu vou aqui dentro do nosso Word mostrar para vocês o que é que acontece. Eu vou selecionar aqui esse texto. Eu vou aqui selecionar esse texto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A parte que eu vou selecionar. Vou só melhorando aqui a minha visualização do aplicativo. Ok. Então, ó, eu vou selecionar aqui este texto e vou aplicar a ele algumas formatações. Ó. Ctrl N para aplicar negrito, Ctrl I para itálico e Ctrl S para sublinhado, tá? Vou pintar, vou mudar a cor, desse trecho, cadê? Ok. Agora eu vou aqui em página inicial, como a própria questão diz, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Eu vou aqui em página inicial, como a própria questão diz, pincel de formatação. Opa, deixa eu desfazer aqui, né, que eu apaguei. Pincel de formatação e vou copiar essa formatação aplicada. Então vou descer aqui, né, lá para uma página bem distante. Opa, e vou colar aqui, ó, nessa região. Então note o que aconteceu. Toda a formatação que eu havia aplicado lá na primeira parte desse documento foi replicada aqui por meio do pincel de formatação. Então, de fato, né, o pincel de formatação vai ter a função, né, descrita aí na própria questão. Ok? Então, isso só confirma que sim, né, a gente pega aqui o pincel de formatação e conseguimos copiar, né, as características de formatação de uma parte de um texto para outra parte de um texto. Vamos agora à nossa questão de número 10. E aqui na nossa questão de número 10, ainda dentro do aplicativo Word, temos o seguinte. No Word, a barra de status localiza-se no rodapé da tela. Ela mostra a quantidade de páginas, a quantidade de palavras, cadê a quantidade de palavras, o idioma, os modos de exibição de um documento. Aí o examinador, ele explica, né? Ele explica. Veja só. Layout de impressão, leitura de tela inteira, layout de web, estrutura de tópicos, rascunho e zoom, né? São todas configurações associadas ao Word. Isso aqui, gente, é o quê? Isso aqui é verdadeiro, tá certo? Então, o item 10 aqui de nossa revisão, de nossa semana da ultrapassagem, tá? Vai envolver justamente, né, esses elementos. Agora vamos ver na prática isso aqui. Olha só, quero que vocês visualizem essa partezinha aqui embaixo, ó, que é exatamente o que o examinador diz. Bora lá.
Bora lá. Aqui no cantinho, a gente vai ter justamente esses elementos, tá? Esses elementos. Deixe-me melhorar aqui a visualização para vocês. Deixa eu melhorar aqui para que vocês consigam ver bem. Ó, então aqui no cantinho, a gente tem justamente o que? A gente tem o próprio modo de visualização de leitura, o layout de impressão, temos o layout da web e também o zoom, né? Veja, aqui nós estamos em 300%, ok? Então, a própria questão, né, ela fala aqui também no número de palavras, né? Todas essas questões que vão sendo exibidas aqui na parte de baixo do nosso Word, tá? Então, ó, aqui na base, deixa eu melhorar aqui a visualização. Opa. Vem aqui para o app. Ó, a gente tem também a quantidade de páginas. Temos também aqui o número de palavras, o idioma utilizado. Então, absolutamente tudo, né, vem sendo aqui, de fato, organizado, exibido aqui por meio dessa barra que a gente chama de barra de status. Beleza? Show de bola? Então, vamos lá. Vamos agora, né, retornar aqui a nossa questão de número 10, né? Então, confirma-se que, de fato, através dessa barra de status, assim determinada, né, dentro do conceito do Word, a gente consegue ver todos esses dados, beleza? Veja, algo bem conceitual. Questão agora de número 11. A questão agora aqui de número 11, gente, nos diz o seguinte, olha só. Para salvar um arquivo dentro do ambiente do Microsoft Word, é necessário clicar em Arquivo, depois Salvar. Escolher ou navegar até uma pasta, digitar o nome para o documento na caixa Nome do arquivo e finalmente clicar em Salvar. Gente, isso aqui é o quê? É verdadeiro, tá bom? O que é que eu quero que vocês entendam? Veja só. Isso aqui é um momento de salvamento, o primeiro momento de salvamento. Você abriu o seu Word, como a gente fez aqui na prática, e não salvamos ainda o Word. E métodos de salvar, a gente tem aqui dois, tá? Nós temos o salvar, que é o que a gente pode fazer inúmeras vezes, por meio inclusive do Ctrl mais B. E temos também uma outra opção que é o salvar como. O salvar como, ele vai permitir que você, né, altere o formato, a extensão do determinado arquivo que você está alterando. Então você consegue fazer isso aqui por meio do F12, tá? Que é o salvar como. Só que cuidado, o salvar como, ele também vai ser utilizado aqui quando você salva pela primeira vez. Esse salvar como, só para você entender, ele vai ser ativado mesmo se você apertar lá Ctrl mais B pela primeira vez assim que abrir o arquivo. Exemplo. Vamos lá. Vamos ao nosso Word novamente. Veja, eu estou aqui no meu Word, né? O Word ele não está salvo ainda. Eu venho aqui dentro de arquivo, clico em arquivo, clico na opção salvar, este PC, área de trabalho, e agora eu vou salvar o meu arquivo, ok? Vou colocar o nome dele aqui,
Ibirajuba. Ibirajuba. Veja que aqui mudou o título ó, do documento, né? Agora tá Ibirajuba. Ok. O que foi que aconteceu? Olha, eu salvei pela primeira vez. Eu cliquei lá em arquivo, depois salvar, é o primeiro salvamento. Agora, se eu alterar aqui, ó, prestem atenção, e voltar lá em arquivo e salvar, eu não vou precisar mais escolher um lugar. Salvou, beleza? Não foi mais aberta a opção para salvar. Por que isso aqui ocorre, gente? Porque agora o arquivo já foi salvo, né? É como se você estivesse pressionando, ó, da segunda vez em diante, o Ctrl mais B. Tá certo? Ok? Então falamos dos métodos de salvamento, falamos aqui também em mais uma ideia associada ao Word. Questão agora de número 12. No Microsoft Word, a ferramenta Comentários permite que usuários insiram anotações nos documentos, mas esses comentários não podem ser visualizados simultaneamente com o texto principal do documento, sendo necessário alternar entre os modos de exibição. Gente, isso aqui é o que? É um item falso, tá bom? De fato, há este recurso comentários, né? Inclusive, vamos ver ele aqui na prática. Ó, venho aqui dentro da guia revisão, eu tenho a opção aqui, ó, novo comentário, né? Então, dentro do grupo comentários, novo comentário. Eu vou selecionar aqui este primeiro período, tá? A leitura também é mais fácil no novo modo de exibição de leitura. E venho aqui, ó, novo comentário. Então, eu coloco aqui, né? Teste, estou preparado. Ok? Veja, vou diminuir a visualização. E vocês vão ver que eu consigo visualizar tanto o texto original como também o próprio comentário. Tá certo? Então o que é que acontece? Eu posso, inclusive, aqui em exibir, né? Ou até mesmo lá em revisão, ocultar, né? Esse comentário. Posso. Mas eu consigo visualizar. Que a questão era justamente essa, não é? A questão diz que não é permitido você visualizar os comentários juntamente, né? Ou simultaneamente, ao mesmo tempo, com o texto principal, o que é mentira. Vamos agora à nossa questão de número 13. Ainda dentro do conhecimento envolvendo o Word, tá certo? Um conhecimento, inclusive, agora bem mais tradicional. Bora lá! No Microsoft Word, a ferramenta de mala direta permite a criação de documentos personalizados, como cartas e etiquetas, através da combinação de um documento principal com uma lista de destinatários, facilitando a comunicação em massa. Gente, isso aqui é o quê? Verdadeiro, tá bom? Olha só, imagine que a prefeitura de Ibirajuba, quando for convocar você e seus colegas para o curso de formação ou para as outras etapas, né, do seu certame, sei lá, para o exame médico, para o TAF, eles precisem criar, tá certo? Uma comunicação massiva, ou seja, precisa enviar essa comunicação para todo mundo que fez o concurso. Ok, uma pessoa poderia vir dentro do Word e digitar, né? Ofício por ofício, comunicação por comunicação, enfim, ir digitando ali um por um. Mas alguém que tem um conhecimento sobre mala direta, mala direta, poderia ganhar tempo. Poderia criar um documento padrão, um documento modelo, e usando o recurso mala direta,
pegaria a lista de aprovados em um banco de dados e pegaria os dados desses aprovados aqui e colocaria aqui dentro desse modelo e enviaria mensagens personalizadas, alterando justamente os campos, né, para inserção desses dados dos aprovados. Então, aquilo que geralmente seria feito em uma tarde inteira pode ser feito em questão de minutos. Então, perceba como essa comunicação em massa ela acaba ocorrendo de maneira muito mais rápida, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui dentro da guia Correspondências, nós temos o grupo Mala Direta. Então, ó, selecionar destinatários, digitar uma nova lista, usar a lista existente, selecionar contatos de Outlook, ou iniciar mala direta, ó, cartas, mensagens de e-mail, deixa eu aumentar aqui para vocês. Então, cartas, mensagens de e-mail, envelopes, etiquetas, o diretório, né, onde vai estar as informações. Então, perceba que por meio deste recurso a gente consegue falar aí, né, com diversas pessoas ao mesmo tempo, ok? Então esta é a proposta, né, do recurso mala direta. Questão agora de número 14, tá? Questão de número 14 nos diz o seguinte: julgue o item subsequente. Arquivos e pastas são fundamentais para organizar informações em um computador. Cada arquivo tem um nome e uma extensão que indica seu tipo. Por exemplo, um arquivo com a extensão .doc é um documento do Word, enquanto um arquivo com a extensão JPG é uma imagem. A maioria das extensões de arquivos é compatível com diversos programas comuns em computadores. É possível alterar a extensão de um arquivo apenas renomeando, sem precisar de outros processos ou programas terceiros. Por exemplo, se você possui um arquivo chamado lista de compras.doc, pode mudar o formato renomeando para lista de compras.jpg. Após salvar com o novo nome, o formato mudará automaticamente. Gente, vamos lá. Isso aqui é falso, tá bom? Mas professor, veja só, eu já alterei a extensão, o nome de um arquivo e deu certo e abriu. Calma, veja. Olha que coisa absurda. Eu tinha um documento de texto e eu converti esse documento de texto para um documento de imagem, apenas alterando a extensão. Eu mudei de doc para JPG, né? JPG. Como assim? Somente isso já vai fazer o arquivo sair de uma lista de compras textual para uma lista de compras em imagem? Claro que não. Claro que vai dar erro, tá certo? Agora, eu posso ter uma imagem e alterar para um outro formato, né, colocando a extensão PNG. Ok. As propriedades do arquivo serão alteradas? Não, não serão alteradas. Mas a extensão sim. Tá bom? A extensão sim. Em alguns casos é possível dar certo. Tá? Agora, mudar o conteúdo, o tipo de conteúdo em um determinado arquivo, aí não. Já é muito forçado, tá bom? Questão de número 15, agora a gente já vai aplicar, né, ao conhecimento do terceiro ponto do seu edital, Microsoft Excel, beleza? A questão de número 15 nos diz o seguinte: o Microsoft Excel e o LibreOffice Calc são poderosas ferramentas de planilha eletrônica equipadas com recursos avançados de análise de dados, incluindo tabelas dinâmicas, manipulação avançada de fórmulas matemáticas, integração de macros para automação de tarefas repetitivas e criação de gráficos interativos para a representação visual de dados complexos. Gente, isso aqui é o quê? É verdadeiro, tá certo? É verdadeiro. De fato, o Microsoft Excel,
assim como seu concorrente de natureza livre, o Calc, vão ter estas possibilidades, tá? Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre o macros para automação, tá? Eu indico que você dê uma visualizadazinha aí no próprio YouTube, tá? Faça uma pesquisa e visualize como é que funciona, né? Ou de repente, você que conhece, né, coloque em prática para revisar. As macros nada mais são do que recursos voltados a uma linguagem de programação VB que já vem integrada à suíte de escritório Microsoft Office, né? E que também pode ser utilizado lá dentro do LibreOffice, ok? Então, de fato, a questão de número 15 aqui tem como gabarito verdadeiro. Questão 16. A integração entre Microsoft Word e Microsoft Excel permite uma maior eficiência na criação de relatórios financeiros, em que dados numéricos são inseridos e formatados no Excel e posteriormente incorporados de forma dinâmica em documentos de texto elaborados no Word, facilitando a atualização e a formatação consistente de informações financeiras. Isso aqui é o que? É verdadeiro. Imagine que você tem aqui uma planilha, tá certo? Uma planilha XLSX e você integra essa planilha XLSX a um documento do Word. Então tudo que você for alterando aqui dentro do Word também vai sendo que atualizado, ok? Lá dentro do campo da planilha que você inserir. Então isso aqui, de fato, é verdadeiro, beleza? Isso aqui é verdadeiro. Então vamos lá. A questão de número 17. Aqui na questão de número 17, gente, já vamos ter mais aquela característica aplicada à prática dentro do Excel, tá certo? Então, professor, se o senhor pudesse agora, o senhor pode, né, nos ajudar indicando fórmulas? Sim. Estude a fórmula soma. Estude a fórmula média. Estude a fórmula Si. Estude também a fórmula menor, a fórmula maior. Estude a fórmula máximo. Estude a fórmula mínimo. Estude essas fórmulas e você estará se preparando muito bem para o Instituto IGEDUC, tá? A banca gosta de cobrar estas fórmulas. Temos algumas fórmulas malucas, né, que quase nunca a gente utiliza? Temos. Vale a pena estudar? Não, não vale a pena porque é algo muito incerto, a banca não segue um padrão, ok? Então bora lá. No Excel, para se realizar a soma de valores contidos nas células A2 até a célula A10, pode-se utilizar a função igual soma A2 até A10. Gente, isso aqui é o que? Verdadeiro, tá? Esse até aqui, ele é representado dentro da referência como dois pontinhos. Agora, se no lugar de até nós tivéssemos i, teríamos um ponto e vírgula, tá bom? Então, a função soma os valores de A2 até A10, perfeito? Gabarito verdadeiro, certo? Vamos à questão agora de número 18. A questão de número 18 nos diz o seguinte: a função Si é uma das funções mais populares do Excel e permite fazer comparações lógicas entre um valor e aquilo que é esperado de verdade. Olha só, a função Si, gente, o item está verdadeiro, tá? Está correto. A função Si, ela vai funcionar da seguinte maneira. Eu tenho um teste lógico e tenho uma resposta se verdadeiro, uma resposta ou uma ação, e uma outra resposta se for falso o teste lógico que você vai realizar. Fecha parênteses, ok? Bora lá. Imagina o seguinte, ó.
fazer um teste, tá? Um teste lógico. Se 81 elevado a zero for igual a 1, então você vai somar 10 mais 1, ok? Se isso aqui for falso, se for falso, você vai colocar 10 mais 2. O que é que acontece no cálculo aqui? O que é que eu vou ter como resposta? Eu vou ter como resposta justamente o 10 mais 1. Por quê? É verdadeiro, ó. 81 elevado a zero é igual a 1. Beleza? Se é igual a 1, então a gente ativa aqui o lado verdadeiro. Se não fosse igual a 1, seria o falso. Beleza? Então eu consigo combinar, inclusive, o se com outras diversas funções. E além disso, eu consigo colocar uma função se dentro de outra função se dentro de outras funções se. Ok? Então sempre é interessante que você conheça. Vamos lá, gente. Questão de número 19. No intervalo de células B1 a B5 do Microsoft Excel, foram inseridos os seguintes dados: 4, 9, 12, 11, 45 na célula D7. Foi inserida a fórmula igual menor de B1 até B5, 2. Assim é correto afirmar que o número exibido em D7 foi 9. Vejam só. Primeiro, vamos entender o que é a função menor e a função maior, que eu já havia adiantado para vocês, que a banca gosta de cobrar. Na função menor e na função maior, a gente vai ter uma estrutura muito semelhante. A gente vai colocar o intervalo analisado, os valores diretamente, tá certo? Ponto e vírgula, e vamos colocar a posição. A posição que eu quero retornar. A posição. Ok? Como assim, Roberto? Vamos lá. Na função menor, eu vou pegar e vou organizar os dados do menor para o maior. O que é que isso significa? Que eu vou organizar tudo em ordem crescente. Não é isso? Já na função maior, eu vou organizar do maior para o menor. Então a ordem aqui é decrescente. Pessoal, qual a importância de entender isso aqui? Na organização dos dados. Tá certo? Perfeito. Vamos lá. A função utilizada na questão é a função menor. Então, vou organizar do menor para o maior. Então, qual é o número menor aqui de todos? Ó? Se você for olhar os dados de B1 até B5, a gente vai ver que já está organizado. Ó, 4, 9... Opa, tem uma desorganização somente aqui. Nessa ordem, né? Então, vamos lá. Olha só. Vai ser 4, 9, 11, 12 e 45. Como a questão quer o menor, o segundo menor, quem é o segundo menor aqui? Ó? O primeiro menor é o 4, o segundo menor é o 9, o terceiro menor é o 11, o quarto menor é o 12, o quinto menor é o 45. Então a resposta aqui seria o 9, né? O segundo menor, como a questão diz. Então esse item ele é verdadeiro. Agora, e se a gente aplicasse isso aqui, a função maior, professor? Como é que seria organizado? Seria do maior para o menor, ó. 45, 12, 11, 9 e 4. Imagine que eu quero encontrar dentro da função maior
o quarto maior. Ó, o quarto maior. Então, eu iria analisar de B1 até B5 o quarto maior. Então, ó, teria o primeiro maior 45, segundo maior 12, terceiro maior 13, quarto maior 9 e o quinto maior, tá? O quarto maior também seria o 9, tá? Então a resposta aqui também seria o 9. Tudo bem? Então, perceba como estas duas funções elas são simples, são fáceis e que você, né, com certeza, no dia da prova consegue ali resolver sem tanto estresse, tá? Desde que conheça. Vamos lá. Agora a nossa questão de número 20 nos diz o seguinte. Em uma planilha do Microsoft Excel, as células A1 até A6 foram preenchidas com os seguintes valores, respectivamente, na ordem apresentada: 4, 6, 3, 8, 9, 9. Na célula C1 foi inserido o valor 4. Na célula E1 foi inserida a fórmula função se C1 for maior do que a média entre A1 e A10, pago. Se for falso, né? Dívida. Ok. Assim, é correto afirmar que na célula E1 foi exibida a palavra pago. Vamos lá. A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Bora lá. A1, 4, A6, A2, 6, A3, 3, A4, 8, A5, 9 e A6, 9. Ok. Na célula C1 foi inserido o valor 4. Beleza. E temos aqui a função se. Se eu vou agora usar a função se e vou traduzir. Ó. Se C1 eu sei que é 4. Se 4 for maior que a média de A1 até A6, então a média, ó, eu vou somar aqui 10 com mais 3, 13, com mais 8, 21, com mais 9, 30, com mais 9, 39, né? Aí, gente, para ganhar tempo, olha só. Se eu pego, né, esses 39 aqui, os 39, e divido esses 39, né? Os 39 que a gente tem por 6, será que o resultado dessa divisão ela vai ser menor? Vai dar mais ou menos o que? 39 dividido por 6 vai dar mais ou menos aqui 6,5, ok? Então você vê que esse teste aqui vai ter 6,5. Então a resposta só pode ser verdadeiro ou falso. Só poderia ser falso, né? Seria dívida, ok? Como a questão diz que seria pago, o item está errado. O item é falso. Beleza? Show de bola? Então perceba que a banca, né, tem aqui já os tópicos que prefere, né, abordar. Dentro de Excel não é também tão fora da curva, não é tão difícil, desde que você pratique. Você que é assinante, né, do Estou Preparado, pode intensificar o seu estudo através dos materiais disponibilizados, pode revisar, tá certo? Mas você que não é assinante, que só nos acompanha aqui no próprio YouTube, tá? Que já segue o professor Isaqueu, que me segue, pode também procurar dentro do nosso próprio canal aqui no YouTube aulas envolvendo o Excel, né? Ou você procura também o meu canal Informática Sem Neura. Eu tenho lá, né, uma playlist somente com essas funções, explicando
na prática, tá certo? Explicando na prática, com pontos também bem rápidos, né? Além da maneira que o concurseiro ele precisa realmente aprender, ok? Bom, gente, eu gostaria muito de agradecer aí pela presença de vocês, né? Pela participação. Gostaria muito que vocês deixassem aqui também um feedback, né? Sobre o nosso evento. Espero, né? De verdade mesmo, né? Ter contribuído aí com a sua formação, beleza? É, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo, entre em contato com a nossa equipe aqui do Estou Preparado e eu estarei aí, né, à disposição de vocês. Então, boa sorte em sua caminhada, né? Vá fazer a prova, seja vitorioso, independentemente do resultado, tá? E conte sempre com o nosso apoio. Forte abraço e nos veremos por aí.